Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos pegar de surpresa em relação às idolatrias que nós prestamos a outros deuses. E quando nós falamos de outros deuses, deuses com D minúsculo, ou seja, os deuses que nós consideramos homens importantes para as nossas vidas, ou coisas e problemas que nós colocamos na nossa vida como situação maior do que o nosso Deus. Quando nós decidimos colocar, às vezes, uma situação acima do nosso Deus, é idolatria. Todas as vezes que não amamos a Deus sobre todas as coisas, é idolatria. Vou citar alguns exemplos que muitos de nós praticamos e às vezes achamos que não é idolatria e é exatamente idolatria. Um muito conhecido que geralmente eu cito muito aqui é o futebol, que nós conhecemos muito bem no nosso país. O Brasil é conhecido como o país do futebol. Porém, às vezes as pessoas idolatram o seu time de futebol, ou às vezes idolatram um jogador, ou às vezes idolatram uma situação na qual um time o coloca de forma a ser glorioso, ser maior do que Deus. Nós podemos notar que as pessoas idolatram os seus times de futebol, os atletas, principalmente quando há um confronto entre dois times. E essa rivalidade acaba mostrando e aflorando o pecado do homem. Porque mostra ódio, raiva, rancor, vingança, mágoa, todos os sentimentos que são aversos ao reino dos céus é demonstrado no ser humano. Ele apresenta aquilo dentro da sua face, mostrando ser avesso à adoração a Deus sobre todas as coisas. Então ele passa a adorar mais o time de futebol. E nós vemos isso constantemente, às vezes, nos programas de TV, onde as pessoas apedrejam ônibus, atacam outras pessoas, porque consideram seu time de futebol superior e melhor do que o do outro irmão, do que o da outra pessoa. É claro que pode existir sim uma rivalidade de atletas dentro daquilo ali, pode sim, porque é uma profissão, um emprego, que as pessoas precisam de trabalhar e ganhar o seu sustento para manter as suas vidas. É claro que a gente sabe que há até uma certa desigualdade social dentro disso, porque alguns jogadores, principalmente de times famosos, que ganham mais do que precisam. Mas isso não é uma questão que nós possamos entrar em debate agora, porque o debate é sobre a idolatria. O importante é compreendermos que nós não estamos aqui para idolatrar um time de futebol. Esses times de futebol são para nós assistirmos e praticamente agirmos como alguns países agem. Assistem e ao fim do jogo, se perdeu, praticamente ficamos tristes porque o nosso time não conseguiu ganhar, mas não podemos trazer violência com isso, tirar a nossa paz interior por causa disso, mas sim considerar como um esporte no qual nos traz um entretenimento para a nossa vida, mas jamais uma idolatria. Outra questão que nós conhecemos muito bem são os artistas, os atores, os cantores, que são pessoas que às vezes recebem tamanho privilégio que é maior do que Deus. As pessoas constituem para eles às vezes fã-clube, fazem deles estrelas de maior grandeza e esquecem que existe um Deus todo-poderoso e não dão o mesmo valor a Deus. O problema não é, às vezes, gostar das músicas do cantor, ter uma simpatia pela pessoa do cantor, mas sim o problema é dar mais valor a um ser humano do que dar ao Deus que nos criou. Peço desculpas, tive que atender uma visita na porta, mas vamos dar continuidade aqui sobre a idolatria que os homens acabam sentindo na sua vida por outras pessoas. Um exemplo que posso dar é principalmente nos relacionamentos que estão iniciando. Às vezes as pessoas começam a namorar com alguém, a iniciar um relacionamento e colocam essa pessoa de forma a ser maior do que Deus. Começam a idolatrar um ser humano. E a gente vê isso principalmente
em situações onde os casais entram em desespero quando o relacionamento termina, quando não dá certo. Existem casos que a gente sabe muito bem que a pessoa chega ao extremo de retirar a própria vida porque diz amar aquela pessoa sobre todas as coisas e que sem ela não é capaz de dar continuidade à sua vida. Isso mostra que a pessoa tem uma idolatria por um outro ser humano, por uma outra pessoa. E isso mostra que ela ama essa outra pessoa mais do que Deus. E nós descumprimos o mandamento de Deus de amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, a nossa primeira leitura de hoje vem exatamente puxar a nossa orelha em relação a esse tipo de coisa. Porque quando nós idolatramos outras coisas que não são Deus, que está dentro do mandamento, do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos cometendo pecado. É pecado amar um ser humano mais do que a Deus. Nós temos que entender, principalmente nesse contexto dos relacionamentos, que a pessoa chega ao extremo de retirar a própria vida. E nós não podemos adorar, às vezes, um time de futebol, porque o time de futebol ele está ali como uma profissão, que trabalham para levar o entretenimento às pessoas, não para que as pessoas adorem ele mais do que Deus. E assim por diante, com os artistas, com os nossos familiares, com tudo aquilo que nos cerca e nos rodeia. Às vezes nós notamos isso até mesmo com pessoas que adoram até mesmo os próprios animais que têm em casa. Tem pessoas que têm um amor extremo pelo seu gato, pelo seu cachorro ou pelo animal que ele tem na sua casa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Depois nós devemos amar o nosso próximo, tendo respeito com ele, tendo o devido cuidado e assim dar continuidade nos outros projetos de vida que a gente tem. Se a gente tem um cachorro, algum animal dentro da nossa casa, devemos dar a ele o mesmo amor, o mesmo respeito, mas sempre colocando Deus à frente e o seu irmão à frente. Depois, colocando as outras coisas à frente. Se você tem um trabalho, deve ter amor ao seu trabalho e dessa forma demonstrar respeito com o que faz, demonstrar pontualidade, demonstrar compromisso e em tudo que você praticamente tem na sua vida. Relacionamentos funcionam da mesma coisa, da mesma forma. Decidiu se casar, você tem compromissos para cumprir, que é amar, respeitar e ser fiel. Então respeite essas regras, cumpra com essas coisas, mas não coloque o seu relacionamento, não coloque as outras coisas na sua vida acima de Deus. É sobre isso que vem falar a primeira leitura de hoje. Afaste-se da idolatria. Não idolatre outras coisas a não ser Deus. Mas não esqueça, ame ao próximo como a ti mesmo. Dê ao seu irmão o direito de ser ele mesmo como você gosta de ser você mesmo. Então, se o outro quer algo diferente para a sua vida, respeite isso. Dê a ele o direito de ser ele mesmo. Dê a ele a oportunidade de experimentar, às vezes, até mesmo viver o pecado. Porque, às vezes, é no pecado que ele realmente aprenderá a amar a Deus de verdade. Não é aquele amor falso que muitos estão dentro da igreja, vivem dessa forma. Dizem que ama a Deus sobre todas as coisas, mas na verdade não é um amor sincero. É um amor que ama o time de futebol, que ama a sua mulher, que ama o seu marido, que ama um cantor tal, mas na verdade não ama a Deus sobre todas as coisas. E tem pessoas que aprendem a amar a Deus sobre todas as coisas só quando estão no pecado, quando estão atoladas no problema. Porque é no problema que a gente encontra Deus e Deus nos ajuda. E se a pessoa realmente reconhecer a presença de Deus nas suas dificuldades, ele amará a Deus de verdade, com todas as suas forças e obedecerá o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: confia Israel no Senhor. E o nosso Salmo Responsorial, o contexto dele, vem nos falar também sobre idolatria. Uma das partes aqui nós podemos notar muito bem disso.
são deuses pagãos, ouro e prata. Às vezes nós temos esse hábito de achar que devemos adorar imagens. Imagens não podem fazer nada pela gente. A gente tem que colocar isso na cabeça, principalmente nós católicos. Nós temos que compreender o seguinte contexto sobre essas adorações de imagem. Primeiro, não devemos adorar imagem. Isso aí é indiscutível porque é bíblico. Nós não podemos adorar imagens. Mas as imagens existem para nós nos lembrar que existiram pessoas que conseguiram imitar Jesus. Jesus é a nossa referência para podermos seguir e caminhar. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é bíblico. Ele sendo a verdade, o caminho, a verdade e a vida, nós temos que seguir ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Simples assim. Seguindo Jesus, nós teremos um direcionamento correto para aquilo que nós devemos ser. Então, quando alguém consegue isso, alguém consegue imitar Jesus, porque não é fácil, alguém chega muito próximo de ser igual ao que Cristo foi, que tinha manifestação do Espírito Santo, que respeitava, amava as leis de Deus, ele é conhecido como santo. E um santo, a nossa igreja os lembra através das imagens. Coloca ali diante de nós a imagem de São Bento. Então a imagem de São Bento é para nos lembrar que foi um homem que imitou Jesus, mas não é para nós adorarmos São Bento. A adoração a São Bento é pecado. Nós devemos lembrar que São Bento foi um homem que conseguiu imitar Jesus, nos provando que somos capazes de ser santos. Então, coloque no seu coração, na sua mente, que nós devemos ser imitadores de Cristo e não adorar outras imagens. A única pessoa que nós devemos adorar qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e a adoração somente devemos render a Deus. Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para poder realizar esse processo de comunicação com Deus. Então ele é um grande responsável por nos ajudar. Por isso, em nossas orações, nós devemos pedir a Deus em nome de Jesus. Mas a adoração, voltamos de novo. Como Jesus sempre dizia, tudo vem do Pai. Então, a adoração é a Deus Pai. Maria de Nazaré, como foi anunciado, seria bem-aventurada de geração em geração. Então, nós podemos muito bem render gratidão a Maria Santíssima, porque foi uma mulher que um anjo anunciou que seria bem-aventurada de geração em geração. E por essa razão a nossa igreja tem tanto respeito com essa mulher que constituiu a Sagrada Família. Mas não devemos render adoração a Maria. Maria somente foi a mãe de Jesus, foi um exemplo que nós temos para seguir e deve ser a bem-aventurada de geração em geração. No mais, essa é a compreensão que nós temos que ter sobre adoração. Não podemos ficar adorando santos, imagens e esse tipo de coisa. Devemos nos direcionar principalmente em orar a Deus, respeitando os mandamentos, buscando receber o Espírito Santo. E depois, mais para frente, quando você estiver mais engajado, estiver com um conhecimento mais aprofundado sobre a Bíblia e sobre outros contextos relacionados a santos e adoração, que nós devemos compreender melhor essas questões pessoais e particulares que muitas vezes trazem conflitos de uma igreja para outra, entre a católica e às vezes uma igreja oposta ao catolicismo, mas que rende o mesmo compromisso que é o cristianismo. Acreditar que Cristo morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Essa é a chave, não justifica ficarmos brigando por isso, não justifica ficarmos entrando em discussão por causa dessa coisa, porque a preocupação nossa tem que ser exatamente em buscar
amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você cristão, não entre em conflito, não entre em briga, não se dispersa com esse tipo de coisa. Fique centrado ao máximo nos mandamentos de Deus. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso evangelho de hoje. Nosso evangelho de hoje, se a gente pegar ele para analisar muito bem, a gente consegue pegar várias reflexões dentro dele. Então ele é um evangelho muito rico em conhecimento e a gente poderia ficar aqui por horas falando de cada trecho que é citado no nosso evangelho de hoje. Mas nós vamos pegar um pequeno trecho aqui para poder fazer uma pequena reflexão, que onde os fariseus disseram, e pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ou seja, os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava os demônios se utilizando do chefe dos demônios, ou seja, Lúcifer, Satanás. Diziam que ele tinha praticamente um pacto com Satanás para poder expulsar os demônios. E nós sabemos muito bem que não era isso, que Jesus era o Filho de Deus. E por essa razão é que ele conseguia expulsar os demônios. Se analisarmos muito bem, nem era justificável se Cristo estava expulsando os demônios e fosse parte dos demônios, não se justificaria essa atitude, porque o mal combina com o mal e o bem combina com o bem. Então, se ele estava expulsando o mal, com toda certeza é porque a ação do bem estava lutando contra o mal. A gente só expulsa aquilo que é averso às nossas crenças, aos nossos desejos, aquilo que a gente espera para a nossa vida. Então, Cristo esperava para a vida dos homens o bem, e por isso ele expulsava do corpo dos homens o demônio. Então, não se justificava de forma alguma dizerem isso. Talvez dissessem isso por não encontrarem outras razões e outros motivos para encontrarem um contexto para dizerem que ele era filho de Deus. Não queriam de forma alguma assumir que ele poderia nem mesmo ser um profeta. Cristo não era um profeta, como sabemos muito bem, ele era o Filho de Deus, mas nem isso eles admitiam. Não queriam de forma alguma que Cristo levasse adiante aquela filosofia do amor a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a ti mesmo. A forma como Cristo ensinava agradava o povo porque levava o amor. E aqueles homens, os fariseus, o povo de Israel, como diz aqui, as multidões diziam que ele estava praticamente fora daquilo que era o contexto dos profetas. Os profetas ensinavam as regras e eles não concordavam com as regras que os profetas impunham para ele. Um exemplo que nós podemos citar dentro do contexto bíblico nosso é o apedrejamento da mulher adúltera. Se pegarmos como contexto, a lei dizia que a mulher deveria ser apedrejada, era o correto. Porém, Cristo pregava o amor de Deus. Então, para Cristo, primeiro vem a redenção, vem o perdão, vem, no caso da mulher que iria ser apedrejada, o arrependimento. Ela tinha dentro do coração dela o arrependimento. E para Deus isso vale ouro. Para Deus isso é muito mais importante do que apedrejar e tirar a vida de alguém. Então, se nós temos e convivemos com situações parecidas com essa e temos que julgar alguém, é melhor que coloquemos em oração para mostrar a Deus o problema e ver se há naquele coração daquela pessoa um arrependimento. Cristo tinha facilidade para ver isso porque era o Filho de Deus. Mas nós precisamos de ter uma comunhão com Deus para entendermos e encontrarmos caminhos para vermos se aquela pessoa realmente está arrependida ou não. E assim dar um julgamento. É claro que nós não queremos julgar ninguém, mas acontecerá em dados momentos da nossa vida que teremos que julgar as pessoas. Isso acontecerá às vezes com filhos que nós temos, relacionamentos que nós temos, no nosso trabalho, em questões sociais da nossa vida.
E nós temos que dar o nosso posicionamento e julgar alguém. E quando isso acontece, que façamos com sabedoria, usando o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que Cristo usava. E não julgando como os fariseus julgavam, de forma incorreta, dizendo até mesmo que Cristo servia a um demônio. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso evangelho de hoje. Vamos dar uma passadinha agora nos comentários do vídeo de ontem. Nossos comentários de hoje, nós temos aqui o comentário da Márcia Souza, que vem nos dizer: boa noite, missionário. Eu respeito, mas muitos não nos respeitam. Peço perdão sempre. O Deus me abençoou com graças. Amém, eu creio. Realmente, Márcia Souza, a gente passa por questões e situações na nossa vida que as pessoas irão nos desrespeitar. Às vezes até mesmo dentro de nossa casa, os nossos filhos farão isso conosco, às vezes os nossos pais, os nossos irmãos. Na rua nem se fala, né, que quantas vezes a gente passa por situações que a gente está certo e as pessoas nos acusam e nos tratam muito mal porque julgam que estamos errados. É claro que nós não podemos abrir mão jamais de estar cumprindo os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mantenha isso firme na sua vida, mesmo que o mundo caia sobre você. Assim como acontecia com os discípulos de Cristo, com os profetas, os santos da nossa igreja. Eles sofreram, até morreram por isso, por acreditarem na filosofia que Cristo trouxe através dos mandamentos. Então, se você tem esse compromisso, não sofra, não se preocupe com isso. Faça a sua parte, porque Deus te recompensará isso após a tua morte. É claro que a gente tem essa mania, às vezes até errada, de esperar uma recompensa para fazer algo certo. O certo seria fazermos sem esperar nada em troca. Então, faça o bem porque você tem amor no seu coração. Mas tenha certeza que a recompensa virá sim. E Deus tem essa promessa através das nossas leituras que nós conhecemos muito bem através dos evangelhos. A Odete Sobral mandou aqui: boa tarde, missionário, e a todos. A paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário. Deus, nosso Pai, abençoe nossas famílias e familiares. Proteja-nos de todos os males deste mundo e perdoa nossos pecados. Amém. Que assim seja. Bela oração, Doreci Nascimento. Que Deus te abençoe. A Adélia Santo nos mandou: bom dia, missionário, que Deus te abençoe sempre. Agradeço a Deus por todas as graças recebidas em minha vida. Amém. Peço oração pelo meu filho Laécio e também pelo meu irmão Ota. Amém. Que possamos todos colocar em oração o filho da Adélia, o Laécio, e o irmão dela, o Ota. Uma atitude muito bonita que a gente vê aqui da Adélia é nessa seguinte frase: sempre agradeço a Deus por todas as graças. A gente tem que saber agradecer. Muitas pessoas às vezes recebem a graça de Deus às vezes uma simples atitude, e não percebe e acaba não agradecendo. Às vezes uma coisa boba que eu notei, que uma pessoa chegou para mim e me disse que esperava um certo dia alguém para poder, estava se sentindo muito sozinha, e uma pessoa apareceu e ela nem tinha amizade com essa pessoa, não tinha nem contato direito, e essa pessoa conversou com ela, deu a ela alguns conselhos, conversou com ela, né, durante um certo intervalo, e aquilo abriu a mente dela, iluminou o dia, deixou o dia dela melhor. Ou seja, foi uma graça de Deus enviada no momento que ela precisava. Ela estava se sentindo solitária e triste e recebeu de Deus um carinho de uma pessoa através de um pequeno bate-papo. E ela soube agradecer a Deus, assim como a Adélia Santos nos mostra através do seu comentário. A Cláudia Barbosa nos mandou aqui: bom dia, muito bom dia, Cláudia Barbosa. O Adilson nos mandou: amém, que Deus abençoe a todos do canal. Muito obrigado, Adilson, pelo carinho. Que Deus te abençoe, a você e toda a tua família. E a Milena nos mandou: amém, que assim seja, Milena.
No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem. A gente espera que vocês continuem comentando mais, deixem aí os seus relatos, deixem pra gente uma história, pra gente poder estar contando para as pessoas aí de alguma graça recebida. No mais, espero que todos estejam com Cristo, com Deus no coração, com o Espírito Santo, com a fé necessária e buscando cada dia mais o conhecimento. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.